Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar sobre o assunto agora da terceira avaliação, tá? Então, basicamente, vamos iniciar nosso estudo sobre circuitos sequenciais e observar no primeiro momento o que é que diferencia um circuito sequencial de um circuito combinacional. Nesse sentido, nós temos uma definição bem simples do circuito sequencial, que é um circuito composto por um circuito combinacional e elementos de memória, basicamente, tá? Então, o circuito combinacional tem como o circuito que todos os circuitos que estudamos até então, são circuitos que, dado um conjunto de entradas, a gente consegue definir claramente minha saída, tá? Então, ou seja, ele não depende de valores passados da saída para avaliar a sua nova saída, né? Novo valor de saída. Os elementos de memória eles são circuitos capazes ali, de armazenar informação, né? Codificada em binário, no caso, a gente está trabalhando com circuitos combinacionais aqui, circuitos sequenciais. E a informação armazenada nos elementos de memória, num dado instante, vai determinar o estado em que o circuito se encontra, que o meu circuito sequencial se encontra. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento de memória, né, esse circuito sequencial, a gente diz que tem dois estados. Ele tem um estado 0 e um estado 1, que são os valores em que esse elemento de memória pode armazenar. Um diagrama lógico básico disso aqui seria dado por essa figura, né? Então, observe, a gente tem um circuito combinacional aqui no meio, em que eu tenho algumas entradas, que são entradas externas, tá? Então, esse bloco, se vocês observarem, dado que eu conheço cada um dos valores de entrada dele, eu consigo determinar a minha saída. Esse relacionamento entre entrada e saída, inclusive, no circuito combinacional, a gente viu como representá-lo através da minha tabela verdade, né? No caso do circuito sequencial, há uma realimentação desses valores. Então, a gente utiliza elemento de memória, tá? Armazena parte ou todo o estado, né? Armazena o estado do meu circuito, no caso, né? Então, estou armazenando aqui parte das minhas saídas, né? E isso serve novamente como entrada desse bloco combinacional. Isso quer dizer o quê? A saída agora desse circuito, ele não depende apenas dos valores de entrada externos. Ele depende do valor de saída anterior. Legal? Então, existe uma realimentação aqui, que essa faz a distinção, a grande distinção em relação ao que a gente estudava até então, né? Então, aqui a gente tem alguns casos interessantes para levantar, para apontar. Nós temos entradas externas no circuito sequencial. Nós temos saídas que vão ser utilizadas para a minha aplicação. Nós temos aqui um circuito combinacional que vai fazer esse processamento da informação para mim. Aqui, olha, nós temos umas variáveis que vão definir o meu próximo estado, né? Porque são variáveis que eu vou gravar nos meus elementos de memória. E o meu estado é o que está gravado nos elementos de memória. Então, tem uma distinção entre as variáveis do próximo estado e as variáveis do meu estado. Legal? Então, de uma maneira geral, a gente pode diferenciar os circuitos sequenciais a partir do sinal de controle dele. Então, nesse caso, a gente pode dividi-lo em circuitos síncronos e assíncronos. O comportamento do circuito sequencial assíncrono depende da ordem com qual as entradas mudam, o estado do circuito, pode se alterar a qualquer tempo, tá? Isso tudo é uma consequência de uma mudança de suas entradas. Então, no circuito assíncrono, eu não tenho um sinal que sincroniza, obviamente, né, todo o funcionamento dos meus elementos de memória. Legal? Que é o caso que acontece no meu circuito síncrono. No circuito sequencial síncrono, ele vai utilizar um sinal que é chamado de relógio, né, em português, ou clock em inglês. Então, vocês já estão acostumados a escutar falar em clock, frequência de operação, né? O qual tem a função, basicamente, de cadenciar uma eventual troca de estado. Ou seja, olha, volta lá para o meu bloco. O sinal ele vai cadenciar, vai dizer os momentos em que haverá uma troca do meu estado. O estado é a saída, é o que está armazenado nos elementos de memória. Então, é um sinal que vai controlar os meus elementos de memória. E vai me dizer os instantes em que eu vou estar capturando essa informação aqui que está no meu próximo estado e salvando dentro do elemento de memória de forma que ele se transforme no estado atual. Então, veja, um exemplo simples aqui de sinal de clock, né, é dado pela figura abaixo. A gente tem algumas características do sinal de clock que é importante destacar. Primeiro,
é um sinal binário, né? A gente está trabalhando com circuitos digitais, então vai ser 0 ou 1, tá? Então tem dois níveis lógicos, o nível lógico baixo e o nível lógico alto. O valor de tensão associado a cada um desses níveis depende da tecnologia que vocês estão utilizando, tá? Nós temos que esse sinal, como ele vai cadenciar, nós queremos um comportamento sincronizado, né? Ele vai existir um período bem definido. Então, olha, nesse caso aqui, o espaço, né, que entre duas bordas de subida ou duas bordas de descida do meu clock, né, vai ser dado pelo meu período, tá? Isso aqui vai ser exatamente aquele período que vocês verificam lá no computador, né, de vocês, né? Quando fala que vai estar trabalhando em 4 GB, existe um sinal em que o período é dado por 1 sobre 4 GHz, né, que é a minha frequência, para cadenciar todo o funcionamento dos elementos internos. Então, aqui nós temos mais dois pontos que são importantes destacar. Nós temos que esse sinal possui uma borda ascendente, ou borda de subida, e uma borda descendente, né, ou borda de descida, que vão ser utilizadas ali posteriormente. Tá? Então, a frequência de sinal de relógio, apresentada por F, ela vai ser definida por 1 sobre T, então até aí não tem muita novidade. Né? Cada bloco daquele de elemento de memória, eu posso implementar de diferentes formas, né? O elemento tradicional para se trabalhar, no caso de circuitos sequenciais síncronos, são os meus flip-flops. Vai ser esse o assunto que a gente vai estar trabalhando durante os vídeos dessa semana, né? O flip-flop, então, para mim, vai ser um circuito digital que possui duas entradas e duas saídas e é capaz de armazenar um bit de informação, certo? As saídas, elas correspondem ao dado, ao bit armazenado e ao seu complemento. Ou seja, se você armazena o bit 1 no elemento de memória, como você tem duas saídas, uma saída fornece o bit 1 de verdade, a outra fornece o 1 barrado, ou seja, 0. Tá legal? Então, uma saída a gente vai chamar de Q e outra de Q barra. E os valores que representam o próximo estado, ou seja, que estão na entrada do meu elemento de memória, só serão amostrados, só serão lidos, né, na borda ativa do relógio. Então, para garantir o sincronismo de operação, os meus flip-flops vão trabalhar com o ponto específico daquele sinal de clock. E para trabalhar com um ponto específico, a gente vai buscar, não no primeiro momento, nesses primeiros circuitos, né, mas nos posteriores, a gente vai buscar sincronizar ou com a borda de subida ou com a borda de descida do meu relógio. Tá certo? Ali eu tenho um instante de tempo bem definido. Logo, o estado atual ele fica armazenado no conjunto de flip-flops, né? Considera um conjunto que todos eles estão ligados ao mesmo sinal de clock, até que uma nova borda do relógio chegue, quando então o próximo estado passa a ser o estado atual e o novo próximo estado será gerado pelo circuito combinacional. Legal? Que é exatamente o que acontece aqui, né? Então, voltando, o sinal de clock, aquelas bordas vão definir o instante em que eu leio esse dado, ou seja, eu copio esse dado para a saída, né? E como é no instante de tempo, não é no intervalo, essa saída aqui, ó, ela vai entrar no circuito combinacional, que vai levar um certo tempo para propagar aqui essa energia, né, esse sinal, e ele vai se representar aqui, né? Vai ficar pronta a próxima variável de estado, aguardando o quê? A próxima borda ativa, né? De forma que esses elementos de memória façam a leitura novamente do sinal. Legal? Então, basicamente, é isso aí que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, o símbolo para flip-flop, vocês vão ver alguma coisa assim, a gente vai estar trabalhando depois, tá? Então, eu tenho esse elemento de memória aqui, no meu flip-flop, que vai definir cada um deles, ó, armazenando apenas um bit de informação, né? E o conjunto aqui, então, ele vai ser tratado como um elemento de memória que garante, que define o meu estado, o estado atual do circuito. O primeiro elemento que a gente vai estar trabalhando vão ser chamados latches. Os latches, eles, diferentemente dos flip-flops, eles vão operar por níveis dos sinais de entrada, né? Então, eu vou dizer que eles são sensíveis ao nível. A gente vai ver o porquê. Apesar de serem capazes, então, de armazenar a informação binária, os latches eles são pouco utilizados na construção de circuitos sequenciais síncronos por serem menos práticos do que os flip-flops. Mas, para alguns casos, eu preciso sim adicionar um latch, né, no meu circuito. E aqui a gente vai trabalhar em cima de três tipos nesse primeiro momento: o latch RS, o RS controlado
e o LED tipo D. Tá legal? Então isso aí é o assunto que a gente vai ver a partir do próximo vídeo.